contar um pouquinho do projeto deles aqui no Rio Web Fest 2019. Quais são os nomes? São 3, né? São 3 projetos que a gente está aqui hoje. Nomad 7, Outro Lado e Acomodas. Vocês são de onde, assim, só por curiosidade? Nós somos daqui do Rio. Do Rio mesmo, né? A gente está fugindo do Rio, mas estamos do Rio. E aí, de onde surgiu a ideia da websérie de vocês? Então, na verdade, ela foi parar na websérie. Na verdade, não foi nada disso. Lá atrás, em 2009, né, a gente teve uma ideia, não existia ainda ali, né, teve a ideia de fazer uma websérie. Nem se chamava de websérie. A gente viu na oportunidade da web, de janela, não existia vídeo em HD, o YouTube ainda era criança, aquela coisa ainda estava assim. A gente resolveu fazer o que a gente não podia fazer na TV, que era falar sobre sci-fi, ficção científica, fantasia e tal. E a possibilidade já estava ali se abrindo, que era a web. Só que, obviamente, não funcionou na época, né? Porque não tinha modelo nenhum de negócio. Aliás, modelo de negócio não, passou muitos anos sem ter, né? Então, assim, a gente fez 4 episódios, depois abandonamos porque não tinha como sustentar. Todo mundo passa. Aí, tipo, anos depois, a gente estava, quando foi conhecer a Lívia, a gente foi fazer um piloto de série. A gente estava pensando em TV a cabo, onde... tava com aquelas leis de incentivo para TV a cabo, de conteúdo. Então, existia ali uma possibilidade de investimento para que a gente pudesse trabalhar o sci-fi e ficção científica no Brasil, que é muito consumido. Até a Netflix tem um estudo com relação a isso, né? Que o brasileiro consome muito fantasia e ficção científica. E produz comédia. E produz comédia, né? Ao ponto que a primeira série original da Netflix foi um sci-fi, que é o 3%. Então, você ia perguntar pra Não, não. Só reconheceu o nome, né? Só reconheceu o nome. Então, assim, quando a gente começou com o Nomad 7, a ideia era vamos fazer um piloto para tentar TV a cabo, onde tem algum tipo de recurso para que a gente possa produzir esse gênero, né? Aí começamos a produzir tal, aquele sacrifício, tentamos dali, daqui e tal, falei, vamos fazer no Isso ainda em 2009? Não, o Nomad 7 foi em 2012 a ideia. Foi em 2012. Aí botamos a faca nos dentes e falei, vamos produzir sem grana mesmo e tal, e vamos lá. E a gente fez esse piloto na base do sacrifício. No meio do piloto, a gente veio parar no Rio Web Fest. 2016. Em 2016, que a Lívia escreveu Onda Zero, aquele lá de 2009, né? Antiguinho já. Em 2016 ela foi escrever, eu falei, não, aqui a gente não tem a menor chance, pô, um negócio antigo e tal. A gente foi lá e acabamos ganhando um prêmio no Rio Web Fest, que deu uma animada e eu vi todo um universo da websérie. Eu falei, aquilo que a gente estava sonhando lá em 2009, está começando a funcionar agora. Eu falei, agora é o momento. Eu falei, ia lá no meio, preso por um Nomad. Aí a gente concluiu o Nomad um ano depois, fiquei um ano preso lá doido para fazer uma websérie. Quando terminamos o Nomad, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele na web, sabendo que ele não tem narrativa de websérie, mas que vai estar lá, né? E a gente acabou participando e nos inscrevemos nos festivais, e ele teve bom resultado, teve premiação e tal, e a gente resolveu cair de cabeça em web, né? Fazer no formato que deve ser, de curta duração, com a narrativa diferente, específica para a web. E aí a gente planejou uma websérie que se chamava Control, né? Control. Só que, tipo assim, ela requer recursos financeiros. E uma estrutura uma estrutura maior, né? Eu falei assim, então, assim, primeiro a gente tem que conquistar o espaço antes de entrar nessa websérie. E nesse meio tempo a gente se mudou para Friburgo. Exato. E essa websérie Control a gente separou como um projeto para realizar em Nova Friburgo. Isso. Porque lá tem muitos artistas, tem produtores. Então a gente resolveu fazer lá. Só que era uma estrutura muito grande que precisava, que a cidade ainda não tem. Então a gente criou um outro projeto, que é Outro Lado. E... Quer falar um pouquinho? Do outro lado? Não, não é do outro lado. Do outro lado não. Porque tem outro 3 lado. webséries concorrendo nesse ano. Tem o Outro Lado, tem Do Outro Lado. E O Outro Lado. E O Outro Lado. E a nossa é Outro Lado. Nossa, só Outro Lado. Então, assim, o Outro Lado, ele veio com como parte de um projeto, né, para que a gente pudesse agregar todas as necessidades das webséries. Então, assim, o que a gente poderia experimentar? Primeiro, você pode produzir sua websérie de qualquer parte do mundo, qualquer canto. Você tem uma internet, você já pode produzir a partir dali e distribuir para o resto do mundo. Pensando nisso, a gente resolveu fazer assim, vamos fazer com episódios curtos, aqueles que as pessoas possam
Quando a gente é um ilustre desconhecido, né, você não vai conseguir prender o público por muito tempo ali numa proposta de meia hora, de 15 minutos, né? Então vamos pensar numa coisa curtinha. Aí pensamos assim, vamos fazer conteúdo de 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo, né? Porque a pessoa vai dar uma olhadinha, opa, legal, gostei, terminou, foi pô, legal, ou passa para o próximo, já pode até compartilhar. A galera hoje em dia quer aquela coisa mais rápida. É dinâmica. Escuta, Muito Com dinâmica. certeza. Aí, tipo, não é aquela coisa que antigamente o povo nem ligava. Hoje é só imagem. E compartilhar é muito fácil hoje. Então, se você já está com um negócio curtinho, você aperta lá o botão de compartilhar, já vai para um monte de gente. Nós vivemos hoje os novos costumes da humanidade, que veio junto com o web. Mudou completamente, né? Tudo você faz hoje de forma online. E tem assim, olha, o que eu tenho de tempo? Então você vai pegar aquele pessoal que está ali, pô, entre uma aula e outra, entre um compromisso e outro, para ver aqui rapidinho, que normalmente vai nas redes sociais, você pode ver alguma coisa interessante ali, do tipo uma ficção, uma historinha, uma narrativa que funcione. Então o outro lado ele foi preparado para isso, para trabalhar dentro desse espaço curto, né? E que pudesse ali, no caso, no projeto da cidade, dar espaços para talentos participarem. Então a gente resolveu fazer um exclusivo para Nova Friburgo, que é um modelo que pode ser aplicado em qualquer cidade, né? Então a gente pegou todos os talentos locais, com os recursos locais, para criarem episódios. E uma forma de fazer isso, e não ficar restrito só uma equipe, só um produto, a gente fez assim, tipo Black Mirror, Além da Imaginação, que são episódios antológicos, né? Então, tipo assim, cada episódio é uma história independente que começa, termina ali, acabou e você não vê mais aqueles personagens, né? E eles servem como curtas também, né? Isso nos possibilitou também escrever em festivais de curta. Com isso a gente consegue experimentar produtoras diferentes, equipes diferentes, Elenco diferente, todo mundo ter essa janela, né? E outra coisa, pensando no mundo inteiro, a gente pega um episódio desse, cada episódio desse, as falas que tem no episódio a gente roda, falando em português e falando em inglês. Que aí você consegue se comunicar com o mundo mais fácil. E é um trabalho muito legal, né? Porque a gente até agora não teve muito problema numa cidade pequena com as pessoas falando em inglês, né? Exatamente. A gente ensaia os atores em português, escreve o roteiro em português, escreve o roteiro em inglês, porque não é só traduzir, tem que adaptar. Adaptar, exatamente. Então a gente está tendo um trabalho legal. Você, para montar um elenco, né? Numa cidade pequena você tem um número menor de elenco, né? De atores disponíveis e tal. Quanto mais você estar preparado para vídeo, preparado para cinema. Lá tem muitas companhias de teatro, então está todo mundo muito preparado para teatro e que é uma linguagem muito diferente, né? Exatamente. Então, para você fazer essa adaptação, você tem que dar uma trabalhada, né? Olha, eu fiquei impressionado como é rápido. A adaptação é rápida. É tipo assim, 2 dias já está num ponto. É coisa que você, num curso, você leva um tempo para tirar aquele vício do teatro da pessoa. Olha, isso é muito rápido. Isso me surpreendi com isso. A gente está se deparando com pessoas muito dedicadas também. Tem isso, com certeza. né? E eu tenho um personagem que a gente está rodando agora esse episódio, que o personagem teria 80 anos e tal, né? Então a gente falou assim, pô, como é que eu vou encontrar um ator numa cidade pequena que vai caber dentro desse personagem e que vai conseguir falar inglês, cara, né? Aí, era um protagonista, né? Eu fui assim, a gente tropeçou nele, foi assim. A gente estava vendo no perfil do... Ele não tem nem Facebook, Instagram, nem nada, né? Ele no perfil do Facebook da companhia que ele faz parte, a foto era uma foto pequenininha lá de longe, com todo mundo, a gente viu uma cabecinha branca. Aí a gente fez o teste e tudo, e ele foi ótimo. Eu perguntei pra ele, eu lembro disso com vocês. Você tem alguma noção do inglês? Ele não fala inglês, alemão, francês e tal. Pacote completo. Eu falei, gente, o Brasil é muito rico. Ele mandou muito bem. O Brasil O nome, assim, dessas webséries? Foi fácil? Os nomes, como surgiu o nome? Normalmente o nome vem do... quando a gente... Da inspiração, né? Quando você cria o conteúdo é que você vai olhar assim e falei, poxa... Mas o outro lado era justamente... O outro lado inicialmente era o nome de um dos episódios. Lado, né? Outro lado. A websérie. Outro lado. Peraí. O outro lado do outro lado e outro lado. do outro lado. Outro lado, inicialmente era o nome do episódio 2. E aí a gente estava montando a série, assim, então qual que é o nome? Aí a gente ia ficar com o nome do episódio 2 e o nome da série. Depois a gente acabou mudando o nome do episódio 2 e ficou o nome da série. Porque a gente faz ele em português e inglês, tá Outro Lado e Other Side. Dificuldades assim, vocês enfrentaram? Não, isso todo mundo enfrenta. Todo mundo. Mas a dificuldade faz parte. Teve algum momento assim mais marcante? Nossa, você vai encontrar em comum nas webséries
dificuldade financeira. Financeira. Não tem jeito. Então, tipo, para de pensar nessa dificuldade e vai realizar. Você tem que imaginar o que você quer. Pô, eu gostaria que fizesse com uma grua, com não sei o que lá, mas eu não tenho grua. Então, para de chorar, pega o negócio, pendura e tenta fazer. Sabe o que é isso? Você tem que... Gambiarra da Exato, vida. você tem que sonhar alto mesmo e tentar realizar aquilo. O que você realizar abaixo vai ficar muito acima do que você pensar, se eu não tenho, então não vou fazer. Não, você consegue fazer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que você perguntou mais. Das dificuldades. sim. Mas uma coisa também que a gente reparou é que em cidade pequena, assim, não é fácil de conseguir dinheiro para fazer, né? Em lugar nenhum é fácil de conseguir dinheiro, mas em cidade menor é mais fácil de conseguir parcerias. Então, assim, você consegue uma parceria para figurino, para alimentação, para transporte, para locação. Na verdade, todos têm interesse. E numa cidade menor as pessoas se conhecem muito mais e têm um carinho maior umas com as outras. Então, assim... Você sai mais daquela visão comercial que se tem numa cidade grande, que você tem que mostrar qual é a viabilidade para aquilo, para quem vai investir, para quem vai participar. Uma cidade pequena, eles participam porque gostam, porque querem ver a cidade participando do negócio, querem que ela esteja estrelando para o mundo. Então isso é legal. É verdade. Mas a dificuldade, foi o que ele perguntou, assim, a maior dificuldade que eu vejo para quem quer produzir conteúdo curto é justamente o desenvolvimento do conteúdo, que é a parte fundamental para qualquer produção. Então, quando você vai criar um conteúdo, você tem que pensar, cara, olha, eu tenho que fazer uma coisa legal, eu preciso conhecer o meu público-alvo para falar diretamente com ele. Eu tenho que esse negócio de pensar, eu quero atingir todo mundo, esquece que você não consegue. Hoje a gente não está vivendo isso. A gente Está vive uma coisa vivendo num segmentada. mundo de nicho, né? Exato, exatamente. Então, pô, escolhe seu público, aquele que você acha que se comunica melhor e vai direto nele, fala diretamente com E ele. tem aquela coisa também de adaptar o pensamento para criar curto. Exato. Né? Porque uma coisa que acho que pega muito, assim, às vezes a gente tem uma ideia que a gente já está acostumado a pensar em série, em filme, né? E aí você tem que pegar essa ideia e adaptar para uma coisa mais curta. É muito mais difícil, você tem que treinar o pensamento para criar curto já. Porque o tipo de gancho é diferente, a forma como você vai identificar a linguagem é diferente. O formato de websérie é novo. Ele está se estabelecendo agora. Então, tipo assim, a gente está aprendendo uns com os outros. Isso é verdade. Cada um estilo, você vai aprendendo. Pô, como é que funcionou com ele? Como é que funciona com fulano? E esses eventos são super importantes, porque a gente tem essa possibilidade de conversar, de conhecer, de ver as palestras. Sim. Muito. Contribui com o seu desenvolvimento. Só agrega. Galera, muito obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço estar aqui. Tá disponível o projeto de vocês? Sim, a gente está dois episódios. no Vimeo, na página Kilmerson Dreams. Então tem o Nômade no Vimeo, os 9 episódios, e tem o outro lado, tem os 2 primeiros episódios, a gente está rodando o terceiro. Se buscar no Face, dali você encontra... Vou colocar na descrição aqui. Sim. Vou pegar com vocês depois pra gente colocar aqui embaixo, tá bom? Ótimo, beleza. Obrigado. Ótimo, Então. obrigada. Oi, o quê? Oi, bem-vindos ao Checkmate. Oi, bem-vindos ao Checkmate. E hoje não tem aquela velha brincadeira. Foi mal. Não tem aquela velha brincadeirinha do Checkmate, mas eu vou trazer pra vocês algum material. Fiquei curioso com essa brincadeira. Vou trazer vários materiais pra vocês verem, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.